Graça e paz, irmãos e irmãs, o nosso abraço, a nossa saudação em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Chegamos mais uma vez na manhã desse domingo pós-Natal, o primeiro domingo após a celebração do Natal, este último dia do ano, para mais um estudo da Palavra de Deus, para mais um encontro com esta Palavra Santa que traz ao nosso coração experiência de paz e vida, orientação para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Portanto, recebam o nosso abraço em nome de toda a primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo, a Catedral Evangélica de São Paulo. E quando nós chegamos a este último domingo de dezembro, último domingo do ano e último dia também do ano, as expressões que mais ouvimos, e elas aconteceram durante muitos momentos do ano, vamos assim dizer, em diversas situações, e que principalmente vivemos nesses últimos dias e ouvimos essas colocações, como o ano passou rapidamente, não vi o ano passar, parece que o ano voou e assim por diante. São expressões que acabam fazendo parte da nossa vida, tanto quando a utilizamos, quanto muitas vezes ouvimos de pessoas que estão ao nosso lado. Na realidade, quanto mais temos recursos tecnológicos e ferramentas para o trabalho do dia a dia, as nossas vidas são envolvidas de uma forma que muitas vezes perdemos até o controle de muitos compromissos e responsabilidades, devido à cobrança, à sobrecarga, enfim, todas as coisas que chegam até nós no dia a dia, diante da correria do tempo. E é importante, logo no início da nossa lição, destacar que precisamos reconhecer que, em muitas situações, acabamos por nos tornar também escravos do tempo. Estamos ligados de uma forma integral a calendários, agendas, horários. As redes sociais muitas vezes nos levam a um comportamento compulsivo, pois somos pressionados o tempo todo. Se você não responde a uma mensagem na hora, corre o risco de ser questionado sobre o porquê não respondeu. Com certeza, creio eu, que todos aqui já vivenciamos experiências como esta e às vezes experiências não tão satisfatórias, não tão boas para a nossa vida e para o nosso coração. Na verdade, isso não é saudável, seja no campo social, espiritual, na vida profissional. Quando somos pressionados demais, muitas vezes o nosso próprio organismo, nossa mente e coração reagem de formas não tão agradáveis. Mas a comunicação, ela é uma bênção de Deus. Precisamos olhar por esse lado também. Contudo, é necessário entender que é ela quem está ao nosso serviço e não nós a serviço da comunicação. E a nossa decisão, ou as decisões que tomamos na vida, afetam diretamente a forma como administramos as nossas relações pessoais e sociais, somado a isso a nossa vida espiritual, o cultivo da nossa espiritualidade. E é nessa correria total que eu e você chegamos ao último domingo do ano. 2024 está às portas. Passou o Natal e agora? Passamos a viver a expectativa da chegada do Ano Novo. Mas a pergunta que fica é: e depois do Natal? Neste primeiro domingo que iniciamos aqui na casa do Senhor, esta é a pergunta que desejamos responder com a nossa lição de hoje. Como cristãos, como devemos proceder diante de tão linda festa que acabamos de comemorar? Vamos trabalhar a respeito desta pergunta.
E depois do Natal? Mas antes de lermos um texto bíblico que servirá de base para a nossa aula, para os nossos estudos, vamos orar. Vamos buscar a direção de Deus e, debaixo da direção do Senhor, estudarmos a sua palavra. Oremos. Senhor, nós te rendemos graças, te louvamos por mais um dia, por mais uma semana que iniciamos. Agradecemos-te, ó Deus, porque o Senhor nos dá o privilégio de chegarmos até o final do ano e mais um ano que o Senhor nos acompanhou, nos orientou, nos sustentou. Mas agora, Senhor, queremos estudar a Tua palavra à luz do texto bíblico e respondermos a esta pergunta. O que devemos fazer? Como procedermos diante de tantas coisas que acontecem conosco, com a Tua igreja, com o Teu povo após o Natal? Dá-nos, ó Deus, a iluminação do Teu Espírito, no nome de Jesus. Amém. Pois bem, o texto básico que nós utilizaremos para buscarmos respostas a esta pergunta é um texto que ainda está no espírito de Natal. É o texto de Mateus, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo de número 12. Nós vamos ler esse texto para depois encontrarmos nele algumas pistas e juntos descobrirmos como entrarmos no novo ano, orientados pela palavra de Deus e vivermos melhor a nossa vida cristã também. Acompanhe a leitura do texto bíblico. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio dos profetas. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Esse texto, ele faz parte das informações dadas pelo evangelista Mateus a respeito do nascimento de Jesus. E Mateus é o único evangelista que nos conta, que nos narra a história da visita dos magos. Vamos olhar um pouco para esse texto e vamos buscar algumas respostas sobre a pergunta que envolve a nossa lição de hoje. Na história bíblica, os magos eram pessoas que estudavam profundamente o universo. Podemos dizer que eram os grandes cientistas daquele tempo, pesquisadores.
Eles estudavam, por exemplo, astrologia, astronomia, a própria religião. E é por isso que eles, ao estudarem também o texto bíblico, eles começam a fazer as contas, a interpretar o texto bíblico e a se posicionarem diante do tempo em que estavam vivendo. Apesar de serem conselheiros de reis, eram profundos também estudantes das estrelas, e nesses estudos que faziam a respeito das estrelas é que eles descobrem a ideia de um novo governante representado pela estrela que brilhava sobre Belém. A Bíblia não fala quantas pessoas eram. A tradição trabalha a ideia de 3, mas nós não temos este número dentro do texto bíblico que acabamos de ler. Mas o que nós temos é que eles vieram para adorar. Eles procuraram interpretar a estrela, aquilo que acontecia a partir do texto bíblico. E conhecendo as Escrituras, eles interpretam as Escrituras e saem à procura dessa estrela. No tempo de Herodes, do rei Herodes, havia uma profecia dos fariseus que diz que Deus julgaria Israel e haveria uma revolução. Muitos pensavam que Jesus chegaria com um grande exército, destruindo tudo e todos. Os magos, diante da profundidade da pesquisa feita, eles interpretaram corretamente as Escrituras e é por isso que decidiram visitar o menino Deus. Acabam fazendo uma longa jornada até o encontrarem em Belém. Mas o final do texto que nós lemos nos ensina que eles chegam até aquele local onde estava Jesus e os seus pais. E a primeira coisa que eles fazem é o ato de se prostrar e o ato de adorar e, consequentemente, a adoração, oferecem presentes a Jesus. E esses 3 presentes, tão conhecidos na história, também têm um significado muito especial, e é por isso que eles decidem oferecer exatamente ouro, incenso e mirra. Esses 3 presentes não estão na história bíblica e não foram oferecidos por acaso. Há um sentido muito profundo dentro de todo o contexto. Vamos ver cada um deles rapidamente. Primeiro, o ouro. O ouro aqui representa o maior dos reis que deveria receber o presente de maior valor. O ouro era considerado o símbolo da realeza, e sendo o símbolo da realeza, o rei deveria e mereceria receber ouro como presente. Agora o mundo tinha rei. Israel tornou-se escória entre todas as nações, desprezada por todos, mas a chegada do Salvador proporcionava àquele momento um momento de realeza, onde o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores havia nascido. Portanto, oferecer ouro a Jesus significava reconhecer a sua realeza, o seu poder, a sua autoridade sobre todos os reinos do mundo. Em outras palavras, a verdadeira adoração somente acontece quando se dá o melhor para Deus. No nosso caso, o melhor é o coração. E este é um primeiro passo importantíssimo que devemos olhar, pensar e agir nesse pós-natal. O que oferecemos para Deus? Os magos nos ensinam que, para vivermos o depois do Natal, precisamos sempre oferecer a Deus o que temos de melhor, aquilo que é de maior valor, porque Ele merece tudo o que temos, e tudo o que temos vem dele e é obra das suas próprias mãos, como bênçãos em nossas vidas também.
A segunda ou o segundo presente que temos é o incenso. O ouro, representando a realeza, o poder do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, mas, de repente, um dos magos, ao adorá-lo, oferece incenso. O incenso, na história da palavra de Deus, na história bíblica, era o elemento principal do culto no Antigo Testamento. Era um perfume sagrado, assim podemos dizer, e indicava a divindade de Cristo, a ideia do culto perfeito, do melhor culto oferecido ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores. E eles desejavam apresentar a Deus uma verdadeira adoração. Daí, trazer o ouro, mas junto com o ouro também trazer o incenso. Ou em outras palavras, também podemos dizer o seguinte, que a verdadeira adoração só acontece quando apresentamos a Deus o melhor culto através das nossas vidas. Nós cultuamos a Deus através da nossa forma de viver. Quando estamos na casa de Deus, temos o culto, a celebração, tudo isso é muito importante, é emocionante, é necessário e é indispensável para as nossas vidas. Até porque, como cristãos, não podemos e nem devemos viver longe da comunidade, longe do povo de Deus, longe da mesa da comunhão. Mas o culto não termina com o momento do pós-lúdio dos nossos cultos. O culto continua em nossa vida. E o ato de viver é um ato diário do verdadeiro cristão de como cultuar a Deus através do seu dia a dia. Portanto, é a ideia de oferecer a Deus o melhor do nosso louvor, o que temos com os nossos talentos, a nossa vida de oração, nosso trabalho do dia a dia, nos compromissos que temos com a casa de Deus, nas nossas agendas, onde Deus deve ser sempre colocado em primeiro lugar. Assim agindo, os nossos cultos ou celebrações nunca serão tão somente apresentações, mas uma verdadeira adoração ao Senhor. Em cada dia do novo ano, a cada momento, em todo lugar, oferecemos um culto verdadeiro, sincero e inteiro ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores. Agora chegamos à terceira ideia ou o terceiro presente que é oferecido ao rei que acabara de nascer. Ouro, incenso e agora a mirra. A mirra era uma resina de uma árvore. Era um remédio que misturado com vinho servia como calmante e era um importante produto da medicina utilizado nos tempos de Jesus. Era também, além de ser um produto medicinal, um perfume precioso, muitas vezes usado nos sepultamentos, nos embalsamentos, enfim, indicava sofrimento e morte. O que os magos fizeram, nada mais, nada menos, foi de oferecer algo que, posteriormente, fora utilizado no sepultamento de Jesus. É só lermos a história dos evangelhos e perceberemos que isto fez parte daquele momento final quando Jesus é sepultado. Ou seja, a adoração verdadeira oferecida pelos magos só acontece conosco, a exemplo do que aconteceu com eles, quando lembramos que Cristo nasceu para morrer em nosso lugar. Havia no pensamento daqueles homens já um pensamento para o futuro. Aquela criança que havia nascido
tinha como propósito morrer em favor de toda a humanidade. Portanto, a mirra representava aqui exatamente esse sofrimento, essa morte, essa preparação para o sepultamento de Jesus. Pois bem, à luz do texto, nós chegamos nesse 31 de dezembro. Com toda certeza, muitos estão na agitação frenética devido à preparação de mais uma festa. É preciso se preparar para a chegada do novo ano e isso em grande estilo. Porém, para nós cristãos, o final de cada ano e o início de um novo ano carece ter uma característica especial. É isso que deve constar em nossas festas natalinas. A preocupação sobre como festejamos e como vivenciamos o pós-natal. O que festejamos? O que queremos festejar neste último dia 31, sendo que já partimos de um princípio de que uma festa maravilhosa de Natal já aconteceu. Festejamos o que neste dia 31? Nossas conquistas, nossos avanços profissionais e familiares, simplesmente aquilo que nós consideramos que pelas nossas próprias forças conquistamos? Ou chegamos ao final do ano, de mais um ano, com o coração agradecido? Agradecido porque tudo que temos e somos, devemos àquele que nasceu em uma manjedoura para nos salvar? O verdadeiro cristão termina e começa o novo ano com gratidão no seu coração. Já estamos depois do Natal. O texto que lemos nos convida e nos incentiva para que sejamos os magos do século 21 de 2024. Os magos adoravam porque conheciam as Escrituras. Aqui está uma das coisas mais importantes registradas pelo Evangelho. Eles só foram até Jesus porque estudavam a Bíblia, porque liam a palavra de Deus, porque buscavam interpretar corretamente esta palavra. E através desta palavra encontraram também a salvação e encontraram-se com o Salvador. Conhecer a palavra de Deus é uma grande oportunidade para se aproximar dia a dia e caminhar dia a dia do novo ano com aquele que é o nosso Senhor e Salvador. Estudar as Escrituras deve ser uma prática diária de cada cristão, durante cada dia do novo ano, para que depois do Natal, dia após dia, adoremos ao Senhor em espírito e em verdade. A história dos magos deve nos levar a pensar na noite de Natal e não somente na noite de Natal, mas acima de tudo, como viver o pós-Natal, o depois do Natal. Na noite de Natal, todos somos mais humanos. Essa noite já passou, vamos recordar um pouquinho como foi a nossa noite de Natal há uma semana. Nos abraçamos, nos beijamos, expressamos carinho, trocamos carinhos e frases de amor, jogamos por alguns segundos nossas armas e desejamos Feliz Natal. Mas e o depois do Natal? Depois do Natal é tempo de sincera adoração. Tempo de oferecer o melhor para aquele que nasceu para nos salvar. Se continuarmos com as mesmas atitudes, com o mesmo comportamento diante de certas situações ou convivências da vida, podemos concluir que não houve e não está e nem haverá verdadeira adoração. A sincera adoração leva-nos a despir dos nossos gestos, atitudes, pensamentos que impedem a nossa verdadeira comunhão com Deus e com o próximo. Deve nos induzir e nos conduzir para que brilhemos a luz de Cristo,
sendo por Ele iluminado e iluminando a todos que cruzam o nosso caminho, dentro e fora de casa. Há muitos Herodes modernos dizendo que desejam adorar ao Salvador, mas não abandonam os seus tronos e muito menos reconhecem o poder do verdadeiro Messias. Esse é o tempo de oferecer a Cristo Jesus, o Rei dos Reis, aquilo que temos de melhor. Os magos deixam para nós uma preciosa lição de oferecer o melhor, de adorar com o melhor, de viver para Deus da melhor maneira possível. Portanto, é tempo de oferecer a Deus tudo a partir do nosso coração. Quando o nosso coração é tocado, modificado e transformado pelo poder de Deus, temos uma experiência nova, temos uma alegria, um brilho novo em nossos olhos e podemos começar o novo ano com esta alegria, com este brilho, a certeza de que Deus estará conosco durante todos os dias do novo ano. É assim, irmãos e irmãs, que chegamos ao final desta série de estudos sobre o tema do Natal, sobre a pessoa de Jesus Cristo. Vamos cultivar essa experiência, essa vivência espiritual e começarmos 2024 com a certeza de um Deus conosco, que nos acompanhará em todos os momentos, em todos os instantes. Vamos adorar a Deus, adorar na casa do Senhor, adorar através das nossas vidas, através de tudo aquilo que fazemos, que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Nós queremos desejar a você e a toda a sua família um 2024 repleto das bênçãos de Deus, na certeza de que na casa do Senhor e através da orientação da sua palavra, crescemos na comunhão e com certeza teremos um ano ricamente abençoado, porque Deus estará conosco, segurando de forma firme e vitoriosa as nossas mãos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Recebam o nosso abraço como família de Jesus Cristo e tenham a certeza de que as bênçãos de Deus estarão sobre a sua vida e sobre a vida de todos os seus familiares. Um feliz e abençoado Ano Novo a todos vocês. Fiquem na paz de Deus. Um forte abraço.